Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Está começando mais um programa aqui no Gospel Talk. Hoje estou com a presença do João do Cairóis. Gente, esse cara aqui tem história para contar. Ele é diretor de um centro de dependência química, exatamente? Isso aí. Desse jeito. E a gente tá aqui para fazer um bate-papo, conhecer mais sobre a vida dele, sobre mais esse projeto maravilhoso que ele faz. E eu tô com a minha esposa novamente, ela vai ficar agora com a gente aqui fazendo os vídeos. Linda. Maravilhosa. Ele tá falando que eu sou lindo porque, né, meu tio, Não, né? Tem que falar diferente, Ah, não pode, né? tem que elogiar ela. Mas ela é linda. Então, Princesa. começando nesse meio, porque muita gente perguntou sobre esse projeto seu que você... esse projeto, assim, em relação à dependência química, como eu falei nos outros vídeos, teve uma repercussão grande sobre dependência química, família. Às vezes uma pessoa que entra e sai não consegue ter um progresso lá dentro, né? E teve muitas pessoas que me perguntaram no Instagram, rapaz, eu fiz uma enquete lá perguntando assim, você acha que uma casa de reabilitação, um centro de reabilitação realmente funciona? Fiz uma enquete lá e muitas pessoas perguntaram assim, responderam assim, eu acho que funciona, mas depende muito de quem tá dirigindo. Eu acho que funciona, mas depende muito da pessoa que tá lá dentro. Eu acho que funciona, mas tem que haver uma comunhão, tem que ter um carinho, tem que ter um amor. Então eu queria saber de um diretor, como é que é lá dentro, como é que realmente as vidas funcionam. como é que funciona essas engrenagens? Na verdade, a dependência química é um assunto muito complexo, né? E hoje não, mas já tem um tempo, né, que a dependência química ela é conhecida no Código Internacional de Saúde como transtorno, tá entendendo? Então poucas pessoas têm esse entendimento. Então quer dizer, existe um preconceito muito grande devido a essas pessoas que são portadoras dessa doença que é a dependência química. Então, cara, quando você começa a abrir aí o programa, que tá todo mundo curtindo aí, muito legal o teu programa, junto com minha sobrinha aqui, linda, tô arrebentando. E esse assunto é muito importante, né? Que bom que esse canal tá emitindo aí notícias, coisas boas, emitindo né? coisas boas. Conteúdo, né? Conhecimento, isso é muito bom para chegar até a nossa população, essas pessoas que têm dúvida, né? Que é um assunto, como eu te falei, é polêmico, é complexo, mas são pessoas que têm esse transtorno. Hoje a gente falando uma palavra técnica mesmo, se chama TUS, né? Transtorno de uso de substância. Sim. Né? Então as pessoas, é o seguinte, quando existe uma conscientização e entendimento que a dependência química é uma patologia, é uma enfermidade, então ela é igual às outras. O que acontece com as outras? Quando as pessoas descobrem que tem uma patologia, ou ela encara o tratamento, ou ela não encara o tratamento. Quando aquela encara o tratamento, ela consegue êxito no tratamento. Não é diferente do dependente químico. Então tem que despertar um querer, e esse querer não é só no dependente químico, né? É no todo indivíduo. Né? Quando ele descobre que ele tem um problema, que ele tem uma patologia, uma deficiência, enfim, ele vai buscar o tratamento. Então se ele busca o tratamento, cara, com certeza ele vai ter êxito. Mas em relação de encarar o tratamento, é o mais difícil. É o mais difícil porque as pessoas ainda não se conscientizaram. Nem o dependente químico se conscientizou que ele tem um problema. Porque ele acha que ele resolve. É mais complicado você se diagnosticar com um problema para você se tratar. Então ele entende, não, isso aí eu apenas uso, eu paro quando eu quero, e na verdade não para. É verdade. Que existe um diferencial do usuário para o dependente. Sim. Qual é essa diferença? Então, existe vários tipos de usuário. Usuário esporádico, existe o eventual. Agora, existe o usuário abusivo. Esse abusivo pode vir desencadear uma dependência química. Mas nem todo. Olha só. Entendi. Deu para pegar? O dependente, todo mundo é dependente químico? Não. Não. Todos são usuários, mas nem todos são dependentes químicos. Porque tem gente que consegue fazer uso de uma bebida alcoólica tranquilo, sem ter nenhum danos. Agora tem outro, meu irmão, meteu a boca, já deu o primeiro gole. Depende do organismo da pessoa também. Mas se ele já tem essa doença desenvolvida nele, essa predisposição, meu irmão, aí ele tem que correr
e fazer um E tratamento. muita Senão, gente acha que só porque ele é bêbado, ele é isso, ele é aquilo, mas nunca trata como isso que você falou agora, que é bem interessante, uma patologia, uma né? patologia. Muita gente trata de várias formas, mas eu nunca ouço assim, é raro a gente ouvir dizendo, olha, isso é uma patologia que tem que ser tratado como outra doença qualquer, né? Do corpo. Então, assim, isso é bem interessante, porque nem o dependente, às vezes nem a família tem essa consciência. E assim, quando a família também não tem isso, como que funciona? Quando a família não sabe como lidar com isso, vocês fazem um trabalho com a família ou só com o dependente? Pô, muito legal, Laís, como é muito isso aí? legal essa sua pergunta. A maioria das pessoas quando chega, e eu que faço essa triagem, eu acho muito legal, Legal. que aí eu me deparo nesse cenário aqui. Uhum. Aham. Os dois sentados aí e eu atendendo. E eu olho pra eles, a primeira coisa que eu falo é que eles são impotentes. Por isso que eles estão ali. Sim. Porque se eles tivessem condições de resolver o problema, Eles não estariam eles não ali. estariam ali. Concorda? Então o que acontece? A família está tão doente quanto o dependente químico. Uhum. Então lá no Caiós, a nossa clínica, a gente não trabalha só o paciente, a gente também trabalha a família, Uhum. tá? Que é Então a muito família é codependente, tá? Mas olha só, algo interessante. Uma vez eu fiz uma apresentação de um trabalho técnico, né? Científico, e no nosso trabalho a gente abordava a família como codependente. E veio, né, as pessoas que são responsáveis para fazer a pesquisa, né, os orientadores, e eles me fizeram uma pergunta para mim e para a Jane, né? A família codependente é uma patologia? E aí eu fiquei assim, respondo ou não Tô respondo? numa sinuca de Eu falei assim, ó, eu entendo que a codependência também é uma patologia. Ela falou, mas me prove isso. E ela tem uma Complicou. psiquiatra, né? Complicou. Aí Aí eu bem falei mais assim, fundo, né? é muito mais profundo, porque quando você fala assim, o dependente químico mas eu consigo provar para você, Sim, dentro de um exatamente. código internacional, que Sim. diz que o dependente químico tem um transtorno. Agora, Aí existe família- todo um critério. Aí eu falei assim, eu falei, não sei onde está escrito. Ela falou, não está escrito ainda. A gente já vem ao longo de muitos e muitos anos também tentando colocar também a família como codependente, mas reconhecido como uma patologia também. Isso é bom. Do Código Internacional de Saúde. Isso é muitos Que anos legal de isso. estudos, de pesquisa, e eles estão trabalhando isso, mas não é reconhecido ainda como uma patologia. Entendi. Mas é uma doença. Existe um. Só não tem ainda, não está no registro ainda do Mas isso- código, né? Mas isso traz a gente entender que os dois precisam caminhar juntos. Não adianta. Porque eu conhecia um rapaz que ele via como se fosse o seguinte: ele queria. É claro que ele era independente, ele poderia fazer aquilo ali. Mas ele via como se fosse um preconceito com ele. Assim, dele chegar e se internar num local e a família falar assim: cara, mas você não tá doente, não, cara. Ele tinha problema com bebida alcoólica. Ele bebia, ele gostava muito de whisky, vodka, misturava muita coisa. E a família dele sempre foi uma família que bebia também. E aí ele falou, rapaz, eu não consigo parar, isso tá me tá dando problema pra minha esposa. Não, pra minha namorada, na época era namorada. Às vezes eu ficava bêbado, saía. Assim, ele saiu, eu vou contar rápido a história dele. Ele saía pra se divertir com os amigos lá, aí ia lá em Madureira, ia na Lapa, voltava sempre bêbado. E ele falou que ele tinha um desejo de parar com aquilo ali. Ele não queria mais viver aquela vida ali, porque quando ele via, ele já tava lá. E os amigos dele achavam legal. Ah, não, rapaz, isso aí é legal, a gente voltar assim, a gente te ajuda sempre e tal. Então isso via como um preconceito, como assim, ele fala assim, rapaz, você não tá com problema não, isso é coisa da sua cabeça. E aí eu fico vendo, às vezes, alguém que fala assim, poxa, cara, como é que alguém que tá vendo que alguém tem um problema, fala assim, não, vai lá, se autoajuda. Ou então, vamos lá que eu vou te ajudar. Isso é um problema que, às vezes, não tá só na doença em si, química, tá também na parte psicológica das pessoas. Então, Danilo, quando você coloca dessa responsabilidade também do familiar em relação ao tratamento, dele estar junto para que o tratamento tenha êxito,
a gente tem muita dificuldade disso também na nossa clínica. Por quê? Quando chega lá, a família também tem probleminha com a cerveja. Só que essa família, presta atenção, essa pessoa que faz uso, ela não é dependente químico. E também não quer parar. Mas pra também, ajudar não, o outro, olha só, né? não, ele é ele, eu sou eu. Isso aí. Você entendendo? Então isso é muito complicado. Se uma pessoa vive dentro de um núcleo familiar, Que tá essa com pessoa problema. que tem... Eu vou te dar um exemplo, uma coisa bem simples. Olha só, o diabético, ele tem dificuldade com doce. Nossa. Poxa, se você sabe que tem um exemplo, você lá aí, você sabe que você vai botar festinha aqui, Não, encher de doce toda Não, hora. a gente passa um caso parecido, sabe? Porque Então, a gente agora tá começando a dar umas caminhadinhas. Isso é bom. Querendo perder umas gordurinhas. Aí o que acontece? Às vezes, ela me fala isso. E a gente passa por isso porque, às vezes, ela tá fazendo um esforço. Bom, pra mim não é esforço, mas pra ela é. Esforço Entendeu? maior. Um esforço maior. E eu vou lá, compro lá um Big Mac. Pô, é a mesma coisa. Como é que ela vai Olha a ficar? tentação. Olha a tentação, E a família tem que exatamente ajudar isso. isso, cara. E, na verdade a pessoa não tem o controle. Não tem. Porque o organismo da pessoa, ela grita tão forte, tá? Da falta, um exemplo, o organismo com a falta de açúcar, dependente da química que ele faz uso. Então ele não tem controle, cara. E quando ele se vê, ele já tá fazendo uso. Por isso que eu até brinco, não sei se vocês lembram, sem propaganda aqui, hein? Lembra da Tia? Sim. É a mesma coisa, ele rompe fronteiras para adquirir a substância, ou alguém para adquirir açúcar. E rapaz. Mas você vê, igual eu tava vendo, existem muitos documentários, vídeos que o pessoal coloca do crack, que é uma doença que eu não sei se lá tem muito caso de crack, mas eu sei que eu tava vendo uma matéria em São Paulo, na Cracolândia. Chega num nível absurdo que a pessoa ela faz qualquer coisa Então, pela droga. O crack, ela desenvolve, né? Vamos botar assim, falando grosseiramente, tá? Ele desenvolve uma dependência muito mais rápido do que a outra, porque ele consome a pedra com muita mais rapidez, ele usa mais quantidade de pedra. Mas o que acontece hoje em Teresópolis, quando você pergunta, tem muito crack em Teresópolis, já tá em crack em Teresópolis. Mas o que predomina mesmo aqui é a maconha e a cocaína. Mas já existe alguns casos e já tem, né? Infelizmente a droga ela chega. Porque a gente vive num país capitalista, né? Os caras, na hora. Tem, mas assim, reduzido. Mas já existe pessoas que fazem uso de crack dentro de Teresópolis. E tem níveis de dificuldade, vamos dizer assim, para um usuário. É claro que deve existir, mas não sei a qual nível. De um cara que é para álcool, ou um cara que já é para cocaína, ou é tudo trabalhado da mesma forma? Como que eu poderia dizer para você? Porque quando a gente fala na dependência química, a gente está englobando todas as drogas. Essas substâncias lícitas e as ilícitas. Né? As permitidas e as não permitidas. E o que ocorre? Quando a gente fala, né, de dependência química, cara, não é um fator isolado que leva essa pessoa a fazer uso dessa substância. É um conjunto. São vários fatores. Vou te citar uma. Ausência de paternidade. É muito forte. Então, é um dos fatores que já é comprovado através de estatística que isso vai implicar no indivíduo para que ele faz uso da substância. Você tá entendendo? Porque é uma fuga. A substância é uma fuga para ele. Então, aquilo ali vai provocar, mas não é ele isoladamente. Você tá entendendo? Então, vários fatores que vai fazer essa pessoa fazer uso. De repente, pode ser genético. Alguém da família deles. É a mesma coisa aqui, gente, falando aqui um exemplo. Quando a gente vai numa consulta, o médico pergunta assim: tem alguém na família que tem câncer? A verdade. A dependência química é a mesma coisa. Hoje os médicos já chegam e perguntam assim: tem algum dependente químico na família? Ou tem algum diabético na família? Você tá entendendo? Porque ele vai desenvolver geneticamente. Então, aquilo vai desencadear de várias formas. O cara que faz o usuário, quando a gente falou logo no início da nossa conversa, nem todo dependente químico é usuário, mas todo usuário não é dependente químico. O dependente químico não é todo aquele que fala, eu sou usuário, eu sou dependente químico. Não. Agora, todo dependente químico é usuário. Sim. Mas nem todo usuário é dependente químico. Você entendeu? Tem gente que sabe. Que consegue lidar com aquilo ali, se adaptar também. Ele não tem, assim, essa dificuldade porque ele não tem a dependência química.
pode desencadear. Pode Se ele desencadear. começar a beber, e isso aí aí. esse, junto com os outros fatores, vai desencadear a dependência química. Mas depende muito do organismo da pessoa, do tempo, vai de pessoa do pra tipo da pessoa. droga também. Porque eu conheço pessoas, antigamente assim, o que era mais fácil de, até que foi tirado, que tinha muita propaganda, Marlboro, Derby, vamos botar assim, de cigarro. Era uma coisa que dali desencadeava, vamos dizer, a maconha. Vamos dizer assim. Porque depois... o cigarro, principalmente, essas propagandas despertava nos adolescentes jovens, até mesmo através dos esportes, você lembra que escavavam? Sim, tinha também polo. Né? Então, hoje, quer dizer... Whisky também tinha muita propaganda. Eu lembro que tinha pessoal tomando, pessoal chique, vamos dizer assim, com dinheiro. Porque era, eu digo que era, vamos botar assim, o que é você usar um cigarro, você consumir um cigarro, era... Vou botar assim, Chique, vamos dizer assim. Chique, era uma coisa legal pra mostrar, mas não, cara. Depois isso lá na frente vai desencadear uma dependência química e hoje você vê que existe uma lei que proibiu, porque tem esse entendimento que essa substância ela vai provocar um dano muito grande no organismo. Falando em substância, a gente falou sobre drogas e tudo mais, sobre bebidas. Mas eu tenho escutado algumas coisas sobre medicamentos. Um medicamento, a pessoa já teve casos lá no Cairós de a pessoa ser tratada por causa de medicamentos, tomar muito medicamento e viciar naquilo. Com certeza, já pegamos Porque pacientes porque, na verdade, essas pessoas que são dependentes químicas, eles também são dependentes do remédio. E aí a gente precisa fazer essa desintoxicação não só dessa substância ilícita, mas da substância lícita, porque o remédio é uma substância lícita, terapêutica, mas sendo acompanhado por um profissional de saúde. Como funcionaria isso? Porque olha só, ele tá consumindo drogas, vamos botar assim, aí só que pra ele ficar melhor, ele tem convulsão e tudo, que a gente sabe que alguns convulsionam, né, e tudo mais, mas para essa convulsão ele tem que tomar outro remédio que também tem uma química. Então, assim, como funciona isso? Então, mas na verdade, o dependente químico, quando ele faz uso desses medicamentos, né, controlado, eles tomam descontroladamente. Você tá entendendo? Sim. Não tem um controle. Então, quando eles vão fazer uma desintoxicação, eles vão passar por uma avaliação médica. Sim, e aí, essa droga é terapêutica. Entendi. Porque vai ser administrado uma quantidade que ele vê que ele precisa, porque também se você tirar toda a substância desse de uma hora para outra dá um... É complicado, porque quando a gente fala, ele tem abstinência, então ele se absteve da substância. E aí a gente tem que ter esse olhar clínico, né? Então os médicos fazem essa medicação, mas controlada. E aí tem um desmame depois que vai fazendo, né? Mas assim... Qual que seria o processo primeiro? Primeiro tem um psicológico ou tem assim logo assim, o corte das drogas primeiro vem de uma hora para outra? Assim? Então, a nossa clínica a gente trabalha em total abstinência. Abstinência de tudo mesmo, né? Tem outras clínicas que trabalham... Nós poderíamos colocar assim, redução de danos. Isso. Eu não trabalho com redução de danos, eu trabalho com as pessoas em abstinência total. Então ele não usa, mas para isso ele tem uma avaliação médica. Sim. Você tá entendendo? Eu não tiro... não, você vai parar de usar a substância, que algumas pessoas fazem isso. É até legal a gente estar falando isso aqui, para esclarecer isso para as pessoas. Porque eu tô falando, porque tem pessoas, gente, que às vezes tá ouvindo isso e fala assim, cara, eu tenho um desejo muito grande de parar. Eu falo assim, não, é só parar com o negócio. Então, olha a diferença, Danilo, é muito legal quando você me faz essa pergunta e coloca, né, para tirar essa dúvida. Isso. Existe um diferencial de clínica para acolhimento. Eu isso já aí. trabalhei com acolhimento, nada contra acolhimento que vai funcionar para algumas pessoas. Mas o que acontece? O acolhimento não tem o preparo que a clínica tem. A clínica ele vai trabalhar com uma equipe multidisciplinar, com médico, psicólogo, assistente social, todo um processo uma equipe multidisciplinar em cima daquele indivíduo que tem uma doença, dependência química. Sim. O acolhimento não. O acolhimento o cara acolhe e muitas clínicas, muitas casas de acolhimento nem usam medicamento. Caraca, aí... É loucura. É loucura, né? tá? É loucura. Olha. Nada contra, eu já vi e conheço algumas. Hoje eles estão tendo esse cuidado. Mas antes botava o indivíduo lá e ele ia fazer capina, ele ia trabalhar no dia a dia e tinha os grupos, né? Que eles faziam, os grupos de... como que eu posso falar? Grupo de...
tipo grupo de apoio, né? Nem são grupos, atividades em grupo, vou botar assim, entendeu? Então eles tinham as palestras e trabalhavam os 12 passos. Só isso. Entendi. Não E tinha... depois aí eles tinham esse olhar e falaram, não, o cara tem que suar, tem que trabalhar, o esforço físico. Nada contra. Eu sou a favor a gente chama de laboterapia. Tem que ter a laboterapia. Entendi. Mas tem que ter tem que ter um acompanhamento não exagerada, médico, porque tem que ter vários acompanhamentos junto dessa atividade. Algumas casas de acolhimento ainda faz isso. Bota o cara lá e bota o cara pra trabalhar. Pra E aí poder- chama ele só pros grupos, né? Que eu tô falando em atividade em grupo. Não tem um atendimento nem individualizado. Não, mas complicado. é grupo, então faz os 12 passos aí, depois o cara... Eu tava vendo isso daí, complicado. eu tava vendo isso daí, sabe aonde? Foi com um rapaz que tava no sinal. Não, no sinal não, foi lá na praia na ilha do japonês. Sim. Cabo Frio, né? O rapaz abordou a gente lá falando que tava vendendo uns chaveirinhos e que ele era de um centro de reabilitação. Centro de reabilitação ou era casa? Era uma casa de reabilitação. É casa de acolhimento que eles Isso chamam aí. de centro E de aí reabilitação. eles estavam juntando dinheiro pra casa, pra aquilo ali. E aquilo ali, eu não sei como é que funciona, porque a gente que tá aqui, eu pelo menos sou leigo nessa área. Então eu não entendo como é que funciona as pessoas que entram lá, se elas passam por por isso que eu perguntei se elas passam por um processo, primeiro de avaliação, de análise depois, para poder... Porque o que ele falou foi o seguinte, ele entrou lá, tava com uma dependência e começou a fazer lá os negocinhos, começou a melhorar e começou a sair na rua para vender, para ajudar a casa. Então, olha só, Dani, a Clínica Queiroz, nós não temos essa metodologia. Nada contra quem tem. Sim. Por quê? O dependente químico, ele tem uma dificuldade muito grande em ter posse com ele dinheiro, em administrar o dinheiro. Então, é um perigo danado. Quando eles pegam o dinheiro, eles perdem o controle e vai fazer uso de substância. Você pode observar, as pessoas que fazem uso de substância, ele tem dificuldade em administrar dinheiro. E aí, essas casas, que nada contra também, bota esses indivíduos para pedir. Sim. E aí, será que eles têm um controle total desses garotos que pega esse dinheiro? Será que tá Você controlado tá aquilo ali? E não tem controle, é muito complicado isso. Difícil, né? Né? Saber. Muito complicado, porque o dependente químico, cara, ele cega as pessoas. Por causa da dependência dele, do vício, É muito forte. é muito forte. É mais forte que ele. Isso aí. Então, mesmo que ele não queira fazer, mas ele vai fazer. Isso aí. chega uma- Se não tiver uma pessoa para monitorar ele, tá ali 24 horas monitorando, eu tô te falando porque eu trabalho assim e eu tenho monitores lá dentro. Sim. Mesmo a gente monitorando, aí você pode me perguntar, pô, lá dentro do cara entra droga? A gente faz de tudo. Para não entrar, mas pode entrar. Se entra dentro de um presídio, entre outras Tem um monte de outros lugares. Então a gente tem que ter um cuidado danado, porque a nossa internação é voluntária. É isso que eu ia falar. Então, a internação voluntária tem que ser despertado nele o querer. É verdade. Ah, eu quero. Então, cara, e eu vejo assim, Danilo, quando a pessoa quer, cara, quando desperta nele esse interesse dele entender que ele tem uma patologia e que ele precisa se cuidar, meu irmão, ele vai conseguir vencer as dificuldades. É fácil? Não, mas não é impossível. É verdade. Você tá entendendo? Mas agora essas pessoas, na verdade, eles não querem. Agora- A maioria não quer. Agora, é mais difícil quando, vamos dizer assim, agora uma outra visão. Quando existe uma família que percebe que o filho está passando por uma dificuldade e quer colocar o filho, vamos dizer assim. Ah, eu preciso colocar o meu filho. E o filho não tem aquela vontade. Legal, Entendeu? Daniel. É difícil. Né? Entendi o que você está... Vou pegar a sua pergunta aqui. São pessoas que chegam... Vamos botar aqui, a pessoa que chega no fundo do poço, tá? Ele não tem controle mais, mas ele ainda não quer fazer o tratamento, E porque ele acha que ele tem o controle. a família vendo aquilo Então, ali, E aí a família vê esse sofrimento, porque ela também está sofrendo, com certeza. certo? E a pessoa também está sofrendo. E hoje é muito legal, quando eu te falei da internação voluntária, existem 3 tipos de internações. Uma, voluntária. A Clínica Queiroz só trabalha com voluntária. Existe hoje a clínica involuntária. Na verdade, sempre existiu a clínica involuntária. Sempre existiu. Lógico que as autoridades faziam vista grossa porque sabia que aquelas pessoas naquele momento precisavam de ter uma intervenção. Você está entendendo? Então essas pessoas eram pego, entre aspas, à força, mas com respaldo da família, uma contenção, fazia uma contenção dele e levava ele para fazer o tratamento involuntário. Hoje já é permitido. Tá? Porque, você lembra quando você falou da Cracolândia?
Quando É eles, muito... quando eles quiseram limpar, vamos fazer, higienizar o local, eles pegaram aquelas pessoas, Só Deus né? sabe onde colocaram. É muito complicado. É complicado Porque eles demais. não queriam. E aí eles também não poderiam pegar força. Não Mas poderia. não resolveram o caso, porque eles foram pra outra praça, Isso né? aí. que foi, É. acho Porque que a Casa gente tem que da ser Árvore, respeitado alguma o coisa querer da pessoa. Sim. assim. Isso. Mas, olha só, existe também esses casos que se a gente perceber que essa pessoa está trazendo um perigo para si mesmo e para aquelas pessoas que estão próximas, tem a compulsória. Como que funciona a compulsória? Vai até o juiz. Agora, é um processo muito demorado. É isso que eu ia falar. Acaba a pessoa até lá, morrendo. A pessoa morre, Ou né? mata a Porque- família, Com né? certeza. É E quanto complicado. tempo que leva? Então, essa vamos falar compulsória? uma internação compulsória. Um exemplo. A família vai até a defensoria para a defensoria fazer esse pedido Sim. ao juiz. E aí faz o pedido, tem que aguardar. O juiz bate o martelo, interna o cara, o indivíduo. Não, quanto tempo isso? Mas escuta, interna. E aí, quem vai pagar essa internação? Há um custo. Rapaz, Exatamente. Aí escuta. Aí o poder público, olha só, o executivo, que é a prefeitura, vai arcar com essa despesa. E como que procede isso? Quando o juiz bate o martelo, ó, pode executar. Sim. Deferiu, legal. Aí vai para a prefeitura. A prefeitura vai fazer uma licitação. E vocês sabem que o processo de licitação é demorado. Que burocracia. E aí até fazer essa licitação, até ver isso tudo, meu irmão, isso já passou 6 a 1 ano. Caraca. E aí? São casos que tem que ter uma intervenção emergencial. E hoje, Teresópolis, a gente precisa de ter clínicas capacitadas para ter essas internações involuntárias. E nós não temos. Só temos internação voluntária. Aí deixa eu perguntar, isso daí, como é que funcionaria isso daí? Isso parte da prefeitura, isso parte do estado? Como é que funcionaria isso daí? Para Teresópolis, seria da prefeitura? Na verdade, é o executivo. Isso é políticas públicas. Então, tem que ter. Tá? Tem que ter. Mas tem. Teresópolis, o que a gente tem? A gente tem um CAPS, Ah, verdade. tá? Que trabalha com pessoas que são usuários, que são dependentes químicos. Saúde mental. É tudo uma rede, cara. Só que, infelizmente, não dá para atender todo mundo. Não dá. Né? A demanda é maior. A demanda é que, maior. né? Entendeu? Mas Teresópolis tem políticas públicas. Tem o CAPSI, que trabalha só com crianças e adolescentes, com adolescentes, que já fazem uso de substância. E lá no Cairós não tem tem algum apoio público, alguma coisa de verba? Então, a gente está trabalhando, né, com essa parceria com esse prefeito, que a gente tem visto aqui sem propaganda política, mas a gente está falando de Não, política pública e a gente está falando de parceria. Sim. Então, ele é Não, é legal parceiro, ter falado, o né? prefeito é parceiro, tá? Ele tem se preocupado, ele visitou o Cairós. Isso é bom. Legal. Tá, e além da dependência química, você sabe que eu trabalho com Não, crianças também de muita alta coisa. complexidade, Então. que são geradas também através dessas pessoas que são, É isso que eu ia infelizmente, tocar nesse dependentes. assunto aí, eu ia te perguntar também. No Cairós não é só para dependente químico agora, né? Tem o trabalho das bailarinas que eu A gente chama de trabalho de prevenção. Lá dentro, Como a gente trabalha com os programas de internação. Sim, Mas a gente tem um trabalho social, entendi. né? Então eu tenho um trabalho de prevenção. Além da clínica, eu tenho um trabalho de prevenção que chama Ágape, Amor que Transforma. Então nesse local a gente trabalha com um projeto bailarina, jiu-jitsu, com um grupo Legal. de mútua ajuda, tá? Temos parceria com o NA também, o AA. Então eles têm um espaço lá também que eles para fazer o grupo deles, e nós temos o nosso próprio grupo também, que é o grupo familiar, o grupo de mútua ajuda do Cairós. É muito legal. E o Gerando tá funcionando? Como é que tá? Então, gerando filhos, a gente já está aí 4 anos, caminhando já para 5 anos, mas são crianças de alta complexidade. Que são crianças que São vão, crianças que vão parar no Cairós devido ao quê? Os pais que fazem o quê? A maioria deles. Abandona. Não só abandonam, são usuários de substância. Mas ele cara. também não tem aquela preocupação, né? Vamos dizer assim, o que eu tô falando, as pessoas que entram lá, às vezes também não tem, porque o filho não vai ficar junto, vamos supor que tem um pai e uma mãe que ele é usuário de droga, pai e a mãe, ele é dependente, precisa de um tratamento. Como é que fica o restante da família? Teresópolis não tem, mas existe projeto que acolhe toda essa família. Isso aí. No estado do Rio de Janeiro já tem. Né, também. Né?
Esse gerando, no caso, seria... Não, eu gerando pras só crianças, das né? crianças de alta complexidade. Mas então, São aí, crianças por de medida exemplo, protetiva. Como que tá funcionando isso aí? Então, o gerando, essas crianças são retiradas provisoriamente Aham. dessas famílias, né? A qual a maioria são usuários, Sim. tá? Tem uma origem de De- uso de substância. Então, essas crianças são tiradas provisoriamente do ambiente, né? E aí, a vara da infância, junto com o gerando, a gente vai fazer todo esse trabalho em rede, tá? Entendi. E aí tem que fazer visita social para ver o ambiente que essa criança ela pode ser retirada daquele local, ser colocada numa família extensa ou Ah, até tá, mesmo uma para adoção. né? Alguns casos a juíza bota para adoção, aqueles casos que não tem como, um exemplo, Não abuso tem, sexual, né? Pedofilia coisa que- ocorre muito. Vai deixar essa criança Não tem em nem como, risco, não tem condição. então essa criança vai ser tirada. A juíza tira e aí ela vai botar numa família, Entendi. família extensa ou família substituta e provisoriamente fica ali conosco para a gente dar todo esse suporte para essa criança. Entendi. E no caso de saída, vamos dizer assim, recuperação. Existe recuperação total, parcial? Como é que trabalha essa? Vamos pessoal, a pessoa está tendo um desenvolvimento e tal e chega a um ponto que como é que vocês percebem que ela teve um... O que acontece? Aquilo que eu falei logo no início, é uma patologia. E a patologia, para ter êxito no tratamento, a pessoa tem que querer. A maioria, infelizmente, acaba se acomodando e abandona o tratamento. Por quê? A dependência química, ele é um transtorno. Tem cura? Não tem cura. Então, é um tratamento contínuo. É verdade. Não adianta você querer ficar Você não um pode ano, parar. Não, depois agora de tô sair, curado. tô curado. Não. A dependência química é um transtorno. Então, em grossas palavras aqui, não tem cura. Não tem cura, não. tem cura. Na área Você vai física, tratando, não. né? Não tem cura. Não tem cura. Não existe um remédio específico. Se Pra existisse, isso, a gente né? já teria aí contribuído com muitas pessoas. sim. Para você ver o grito. Quando você me perguntou assim, qual é o resultado? O resultado é muito pequeno. Fazer igual o Chico Anísio, é o salário. Piquiticinho. É muito pequeno. Segundo a estatística, é 200 por 1. Caramba. E é assim mesmo, presta atenção, com risco de ter recaído de novo. Porque ela não tem, O controle, controle. né? E nem- mas é uma nem doença trata- progressiva. Ela é agressiva, cara. Se as pessoas não se despertar para isso, ela vai destruir a pessoa. Então, aí o que vem a pergunta é a seguinte: mantendo isso de pé, esse projeto, né? Esse lugar, isso traz, vamos dizer assim, mais pessoas para quererem ou fica numa média? Então, assim, eu vou dizer pela Clínica Cairóis. Sim. Hoje nós quebramos, aqui vou dizer a estatística geral. Hoje a gente tem um resultado muito positivo. Isso é muito bom. Coisa Tá. boa. Vamos botar assim porque a gente tem um diferencial, né? E Fala aí, pra nós qual é o eu vou diferencial. dizer esse diferencial, tá? Que se chama Jesus. Top. Ai, Eu vou te sim, dizer por legal. quê. Quando a gente trabalha, a nossa filosofia é cristã. Você tá entendendo? Então, a espiritualidade é que vai fazer toda a diferença. Sim. Então, hoje toda a equipe Cairóis, a gente se recicla muito. Então, esses congressos que a gente vai, simpósios, tudo isso aí, eles falam algo que a gente já fazia há muito tempo. Falava assim, a espiritualidade é Isso afeta. fundamental no tratamento. A gente já sabia disso. E aí a gente trabalha essa espiritualidade, lógico, respeitando Sim, a cada um, fé, cada um. a crença da pessoa, mas a gente lida com o quê? Com um poder superior. O que é esse poder superior? Ué. Que as pessoas às vezes não conhecem. Ou então acham Você que é tá só. entendendo? Ou então eles têm uma visão diferente do que. Porque no mundo você fala assim, Jesus, tá, tudo bem. Igreja católica, as pessoas às vezes remetem, né? Igreja cristã. Mas quando você apresenta ele, igual você falou, de uma forma que ele pode te ajudar, te tirar de uma situação que às vezes, muitas das vezes, a medicina não pode. Com certeza. Então você é a trata espiritualidade que vai fazer toda a diferença. Sim. E aí quando você fala assim, a gente não está falando de religião. Não, Exatamente. tá falando A gente está de gerar falando uma fé, né? de gerar uma fé. Você está entendendo? E aí a gente tem que ter esse Gerar entendimento. no Um exemplo, particular, né? Sem que cristãos são todos aqueles que professam Cristo. Cristo. Que reconhecem que Jesus é o Cristo e que ele vai voltar um dia. Pronto. Nossos irmãos católicos, os evangélicos cristãos e o católico
cristão. Uhum. Ponto. É isso que a gente tem que entender. Não são a religião. Religião mata. Uhum. Você tá entendendo? Você deixar a pessoa... Isso aí, a presa gente na vai coisa. trabalhar isso aqui, a fé. Através desse poder superior Aham. que chama Cristo. Que é Deus pra gente, a gente sabe disso. Excepcional, E a excelente. gente trabalha muito isso. E que faz toda a diferença na Faz. vida do indivíduo. Porque é essa espiritualidade que vai dar o E vai respaldo. sustentando Sim. Você tá também, entendendo? né? Um exemplo, um cara que fazia uso. Tem gente que faz uso e depois de 20, 25 anos tem recaído. Caramba. Olha que coisa louca, cara. Porque ele esquece É um um pouquinho da passo a passo. espiritualidade. E aí, meu irmão, é fundamental Um passo a a passo. espiritualidade dentro do eu contexto acho que- de tratamento, entendeu? Não, acho que não Em só pro todo. dependente, Isso né? aí. Em toda. Vamos Acho que é supor que na o cara vida. descobre que tem um câncer. Se ele não trabalhar a espiritualidade dele, Com meu irmão, ele certeza. vai morrer mais rápido. É. verdade. Agora, se ele trabalhar a espiritualidade, a fé é Não, eu algo conheci que é pessoas... inexplicável, É né? verdade. E aí Conheci você pessoas- consegue sobreviver a esses tabus aí, enfim, essas dificuldades que a pessoa quando fala, pô, o cara conseguiu, o cara tá se mantendo em pé. Quantas pessoas que você conhece que hoje, infelizmente, são portadores do câncer e já estão na fase Estágio. terminal e estão vivos. É. E aquele que às vezes começa com câncer hoje, Hoje já... 2 meses o cara morre. É a sustentação do Eu conheço espírito, não gente que adianta. tá aí com essa doença, que tá lutando e tá vencendo, e a doença já tomou conta e a pessoa tá lá, meu irmão. Não, O que é eu isso? conheci A pessoas também. espiritualidade, a É. fé. A fé é algo que a gente não explica e assim Sim. é a vida do dependente químico, como os demais também. Só que existe uma separação Existe. e hoje essa discriminação do dependente Infelizmente. químico. Quando a gente quebrar esse tabu, a gente vai ter um resultado muito mais efetivo, um resultado mais eficaz Sim, dentro de um sim. tratamento do dependente químico. Verdade. Cara. Muito mais. Muito Top demais. Cara, eu gostei muito dessa conversa porque tem muitas pessoas que precisam dessa transparência de alguém que viveu isso, que vive isso e mostra isso para as pessoas e elas acabam, igual eu falei, tem pessoa que às vezes quer parar e não sabe como. E uma pergunta, assim, né, que a gente estava conversando sobre isso, sobre o Kairos, que é um trabalho muito lindo. Mas o que te motivou a chegar até onde você está hoje no Kairos? O que te motivou a montar uma clínica? Não sei, o que te deu aquele... Deu aquele... Estalo. Então, eu tenho costume de falar o seguinte, a gente só pode falar de algo que a gente já viveu assim, dentro do contexto do que a gente está falando. Sim, sim. Um exemplo, tem alguns congressos que falam curados para curar, mais ou menos isso, não é Sim, isso? é. Curados para curar, sarados para curar. Uhum. Enfim, você tem que passar por um processo que você é curado para você ajudar a curar outra Sim. pessoa, né? Então eu, na minha fase de jovem, adolescente, também experimentei essas substâncias, entendeu? E eu tive pessoas que não desistiram de mim. Ai, Então eu quero dizer hoje, nessa noite ou nessa tarde, quem tá no... quem vai ver, né? Na hora que Eu vai acho que é a assistir. noite, a hora que A hora estiver que estiver assistindo, assistindo. né? Não desiste dessa pessoa. Sempre motive ela, mesmo você vendo toda a dificuldade, né? Como eu sou abordado hoje. Poxa, João, você que trabalha dependente químico é a mesma coisa que enxugar gelo. Aí. Essa é a abordagem que eu Mas quero. existe muito isso. E muito pra Muita te gente fala assim, desmotivar. cara, as pessoas Mas não aí- querem isso não, Mas cara. aí o que eu falo? Olha só, pra mim, se eu conseguir, pelo menos, tirar uma pessoa, por causa já é o bastante. Mas hoje, a gente conseguiu tirar muito mais de um. Isso é muito Né? bom. Mas aí a gente é só canal. Quem É, tira é ele. isso aí. A honra é dele, a Aham. glória. A gente é só instrumento, cara. Uhum. É só instrumento. Quando as pessoas Quando as pessoas entenderem entendem isso, a gente consegue vazar. É igual um remédio. Pô, tudo bem, um remédio. Mas foi Deus que capacitou aquele cara para fazer esse remédio. Passou por todo esse processo. Mas Agora é dele. A gente é só um A instrumento. gente só passa pelos processos. Eu acho que a gente deve fazer isso. Uhum. Né? Hoje eu falo assim isso com muita propriedade. Eu creio muito na espiritualidade, mas eu também acredito muito na parte técnica. Sim, tem. Tanto se você me perguntar, e aí, João? Eu tenho um ofício, eu sou pastor, legal. Sou apaixonado nesse ofício, mas eu me formei, me entender mais Isso um aí. pouquinho, para me conhecer, para me Você poder tem- contribuir mais um pouquinho com as Você pessoas. tem a propriedade para você falar Você o que tá você tá entendendo? falando. Então eu tive a experiência, estudei mais um pouquinho Aham. pra gente contribuir com essa patologia que é muito discriminada hoje, em pleno século XXI. Não, e é muito... Eu sei disso, porque, igual você falou, enxugar gelo.
Tem muitas pessoas que falam isso, falam assim, cara, não adianta, que tem pessoas Isso que aí. não querem. É a mesma coisa do evangelho. Ah, eu já falei 10 vezes pra aquela pessoa ali que ela não quer Mas Jesus. na hora vai despertar um querer nele. É, Vai e a chegar semente, uma cara, hora. uma hora É isso vai aí. entrar na terra e vai brotar. E eu acho isso interessante, que eu falei que a gente não pode desvincular o dependente químico da espiritualidade. E aí a gente entra dentro da espiritualidade, aí a gente vai lá para 1 Coríntios 13:13. Pois permanece a fé, a esperança e o amor. Dentro desses três se destaca o amor. Nunca perde esse amor pelo indivíduo, pela pessoa. Eu sou apaixonado em vida. Cara, isso é muito... Isso é Você tá muito entendendo? bom. Então, é essa paixão por vida que você vai contagiar as outras pessoas. Sim. Então, a gente pode ser um agente de transformação, É, um agente de uma cura. coisa interessante também, é que a gente não falou aqui, né? Que é muito assunto, né? Uhum. É muito assunto quando se trata Uma de coisa vai isso, puxando muito outra, projeto, é verdade. E pra quem não sabe, né, o João, a esposa dele trabalha com ele, o filho também, eles se formaram, né? Ele é enfermeiro, né? Jana enfermeira, Isso. o Kevin também é formado, E- também está fazendo E tá fazendo psicologia. psicologia agora É. também, né? Então, assim, é um trabalho em família, como ele falou, é porque a família não desistiu dele e hoje a família toda dele trabalha Todo com ele. envolvido, Isso todo é muito envolvido, legal, todo né? envolvido. A família é Também fundamental. ajuda, é um pilar, né, cara? É fundamental, né? Na vida da pessoa que está em tratamento. Uhum. Seja ela qual for a patologia, Uhum. porque quando a família Independente, agarra mesmo, Não se é. envolve É mesmo, outra coisa, é cara. outra- Você Você tá segura aquilo entendendo? ali. Você consegue vazar, você consegue romper as barreiras, das dificuldades, Isso é muito das interessante. adversidades que surgem, você, vem outra de agarra, vamos lá e Ué. ganha. Agora imagina você sozinho, é muito mais complicado. Aí você entra numa Se você- deprê, você Se morre mais você estiver rápido precisando de algum conselho, algum respaldo, escuta essas palavras. Eu vou deixar o contato aqui lá o que Pode deixar tiver. no celular aí. Vou deixar o na número, contato. descrição do vídeo. Você que tiver algum problema, tá? Eu tô passando por isso aqui. Às vezes você tem vergonha de falar isso. Entra em contato com a gente vai fazer o possível pra ajudar você. E se você conhece alguém também que fala assim, poxa, eu conheço um amigo meu que ele também tá querendo. Pô, cara, o nosso intuito aqui é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Sim. E tem, às vezes, pessoas que têm, como eu falei, um preconceito, fala assim, ah, não, eu não vou conseguir não, então não vou nem tentar. Tenta sim, porque tem jeito pra sua vida, tá? Quero agradecer a tua presença. Eu que agradeço. Tá, a gente conversando isso daí é muito bom, que isso inspira a nossa vida também, a ajudar outras pessoas. Como eu falei, Isso aí. o evangelho é isso, é ajudar vidas. Ajudar Amém, pessoas, independente se ela tem um problema mais avançado, porque todos nós temos problemas. Mas o mais avançado ou menos avançado, nós temos que ajudar. Eu acredito que todo mundo pode contribuir um pouquinho, cara. Sim. Seja ela quem for, podemos sim um pouquinho contribuir. Então cada um se contribuir um pouquinho, a gente consegue ter uma ninguém sociedade tem- melhor, É isso aí, né? Não perder a esperança, né? Igual todo mundo, essa situação da pandemia, essas coisas, eu falei, calma, cara, isso já estava escrito lá. É. O mundo jaz, Numa livre. mas não se conformeis. A gente Tem não bom pode ânimo. se conformar, Bom cara. A ânimo, gente, né? o que você pode contribuir? Sim. Uhum. a Ninguém Laís tem tão pode pouco contribuir, que não poucas possa nossas, dar, nem entendeu? muito que não possa receber. Isso aí, Daniela, essa é a fala, entendeu? E então a gente pode aí estar contribuindo um pouquinho para essas pessoas que estão sem esperança. Essa a gente não atitude, sabe como- quando você vê, de repente, com um olhar para outras pessoas, poxa, É. cara, essa atitude que vocês tiveram, você está mandando o quê? Notícias, está mandando informações. Luz pra alguém que não Poxa, tem uma cara, luz. de repente a pessoa está ouvindo aqui, acendeu para um, valeu a pena. Cara, mudou. Essa é a visão. Esse é cara. o intuito Não do deixar, programa. eu tenho costume de falar o seguinte, não se deixa ser contagiado pelo negativismo. Sim. Verdade. Cara, muito Não forte deixe, isso. cara. O comum, né? O que todo mundo tá falando. Tem atitude, vamos lá. A gente tem que fazer alguma coisa. Sim. Então, essa é a minha A gente função, sabe que de quando- contagiar as pessoas. Isso aí. A gente Palavra sabe. positiva. Eu tava. Hoje não, foi sábado. Sábado passado. Eu lembrei agora sábado porque eu fiz uma tarefa. O passarinho, às vezes, ele tá levando, vamos supor, um galho. Um galinho, um galho de planta, né, pro ninho dele. E as sementes caem. Ele não tá vendo que a semente tá caindo, mas ele tá plantando. Independente se a gente tiver, a gente tá conversando aqui e tal, descontraindo, mas a semente tá caindo em algum solo, cara. independente. Cara, É e conhecimento, né? vai chegar numa pessoa. Chega numa pessoa. Já valeu a Já pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena da gente estar esse momento aqui. Uhum. Que eu tenho costume de dizer, alguém tem que morrer para dar vida para outra. Eu tive que morrer agora
No meu momento da minha atividade física, eu parei tudo. Mais ou menos isso. Mas é tá verdade, ajudando você outra tem que pessoa. matar alguma coisa. Você Sim. está matando algo que eu poderia estar fazendo. Pra gerar mas eu vida em alguma coisa. priorizei estar aqui. De estar passando essas informações Isso é junto muito bom. com esse casal Muito lindo, obrigada. maravilhoso. Eu sou até suspeita. Mas é muito bacana. Eu quero parabenizar vocês dois Amém. por essa atitude e já deu certo. Já deu, mas Pessoas Já, estão sendo com alcançadas aí. Amém. através desse Amém. programa. Queria agradecer mais uma vez a tua presença, Obrigado, meu eu que querido. agradeço. E Muito você bom. que está nos ouvindo, eu vou deixar na descrição todos os links, os contatos. Siga o nosso canal, se inscreva no nosso canal aí. Não deixe de se inscrever, porque isso está ajudando muitas pessoas. No Instagram também, siga o nosso Instagram, @gospeltalk podcast. Nosso Facebook também tem a nossa página, tá, pessoal? Se inscreve lá, comenta, continua nos incentivando também, porque às vezes nós somos humanos e às vezes a gente fica meio assim, será que o pessoal tá ouvindo? Mas eu tenho certeza, hoje foi mais uma afirmação que o nosso trabalho que nós estamos fazendo tá alcançando pessoas. Tá, pessoal? Muito obrigado, Obrigada, tá, João? gente. Obrigada. Muito Fica bom estar com vocês. até- Dá vontade de ficar mais, mas Dá a gente tem vontade. hora. Até a próxima, Vamos que pessoal. Valeu! Valeu, gente. Falou.